Imagine isto. Você caminha pela vida com os punhos cerrados, agarrando-se a tudo, como se sua existência dependesse disso. Seus planos, seu dinheiro, seus relacionamentos, suas ideias sobre quem você deveria ser e o que deveria alcançar. E de alguma forma, apesar de todo esse esforço, apesar de se agarrar com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos, você se sente exausto, ansioso, nunca completamente satisfeito. A questão é a seguinte: é exatamente como tentar carregar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escorre. Mas, ao fazer uma concha com as mãos, a água simplesmente repousa ali, fresca e refrescante, exatamente onde você precisa. Hoje, quero compartilhar algo com você que pode mudar tudo. É uma das descobertas mais libertadoras que você pode fazer nesta vida. Preparado? Aqui está. Quanto mais você se desapega, mais a vida lhe dá. Não menos. Mais. E não estou falando de alguma promessa mística ou truque de mágica espiritual. Estou falando de uma verdade prática e observável sobre como a vida realmente funciona. Mas espere! Antes que você pense que vou lhe dizer para largar o emprego e se tornar um andarilho passivo, vamos esclarecer algo. Porque existe um grande mal-entendido sobre o que realmente significa desapegar. A maioria das pessoas pensa que desapegar significa desistir, tornar-se indiferente, irresponsável. Como se, ao desapegar, você perdesse a motivação, parasse de se importar com as pessoas e nunca mais conquistasse nada. Isso é um completo absurdo. Desapegar não significa abandonar a vida, significa mergulhar na vida. Há uma enorme diferença entre nadar contra a corrente, se exaurindo lutando contra ela, e aprender a se mover com a água, deixando-a te levar para frente enquanto você navega para onde quer ir. Pense em um violinista de concerto por um segundo. Quando ele está tocando, seus dedos estão agarrando o arco com uma intensidade desesperada, com os nós dos dedos brancos? Claro que não. Sua pegada é firme o suficiente para controlar o instrumento, mas relaxada o suficiente para deixar a música fluir através deles. Se ele apertasse demais, a música soaria forçada, mecânica, sem vida. Se frouxo demais, não haveria música nenhuma. Existe um meio termo perfeito, um belo equilíbrio entre se agarrar e se soltar. É exatamente assim que precisamos encarar a vida. Não com o aperto mortal de alguém apavorado com a possibilidade de perder o controle, mas com a tranquilidade confiante de alguém que compreende algo profundo. O controle sempre foi uma ilusão, afinal. Vivemos sob essa enorme ilusão de que devemos ser os diretores do nosso próprio filme cósmico. Que se planejarmos o suficiente, nos preocuparmos o bastante, controlarmos com firmeza o suficiente, podemos fazer com que tudo saia exatamente como desejamos. Mas a vida? A vida tem outros planos. A vida é como um grande e poderoso rio, e nós somos como folhas flutuando em sua superfície. Agora, aqui está a parte interessante. Podemos escolher como flutuamos, podemos navegar, podemos até influenciar nossa direção, mas não podemos escolher para onde o próprio rio vai. A pessoa que não aprendeu a se soltar passa a vida inteira lutando contra esse rio. Rema freneticamente, tentando subir a correnteza, se desgastando em uma batalha que jamais poderá vencer. Mas a pessoa que aprendeu a arte de se desapegar descobre algo absolutamente maravilhoso. Ela percebe que pode trabalhar com as correntes em vez de contra elas. Pode escolher qual braço do rio seguir. Pode se mover graciosamente pela vida, não lutando contra ela, mas dançando com ela. Deixe-me contar uma história que torna isso muito claro. Era uma vez um homem que possuía um belo jardim. Não era um jardim qualquer. Era seu orgulho e alegria, sua obsessão. Ele passava cada minuto acordado cuidando dele, preocupando-se com ele, tentando controlar
cada aspecto do seu crescimento. Ele ficava de pé sobre suas plantas como um sargento instrutor, exigindo que crescessem mais rápido, mais retas, mais bonitas. Quando o tempo não colaborava, ele se enfurecia com o céu. À noite, ficava acordado, com a mente girando em ansiedade sobre pragas, doenças, todas as 1000 coisas que poderiam dar errado. E sabe o que aconteceu? Seu jardim era, na melhor das hipóteses, medíocre. As plantas pareciam raquíticas, estressadas, como se estivessem sufocando sob o peso de sua atenção. Faltava-lhes aquela vitalidade natural que faz um jardim realmente ganhar vida. Então, um dia, depois de anos dessa luta exaustiva, algo dentro dele se quebrou. Não de uma forma ruim. Ele simplesmente desistiu. Não no sentido de abandonar o jardim, mas de se render à sua necessidade de controlar cada pequeno detalhe. Ele ainda plantava, ainda regava, ainda arrancava ervas daninhas, mas fazia tudo com uma atenção completamente diferente. Ele fazia seu trabalho e depois se afastava. Deixava o jardim ser ele mesmo. O resultado foi simplesmente mágico. As plantas começaram a florescer de maneiras que ele nunca tinha visto antes. O jardim desenvolveu sua própria personalidade, seu próprio ritmo, sua própria beleza singular. Ao abrir mão da necessidade de controle, ele deu ao jardim o espaço necessário para se tornar tudo o que poderia ser. É exatamente isso, e eu digo exatamente, que acontece em nossas vidas. Quanto mais nos desapegamos de como as coisas deveriam ser, mais espaço criamos para que elas se tornem maravilhosas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Mas é aqui que a maioria de nós trava. Temos pavor de deixar ir, porque achamos que isso significa perder tudo. Acreditamos genuinamente que, se não estivermos constantemente vigilantes, constantemente nos esforçando, constantemente nos preocupando, tudo desmoronará. Nossas vidas entrarão em colapso. Acabaremos sem nada. Esse medo se baseia em um mal entendido fundamental sobre a própria realidade. Preparado? Você não está separado do universo. Você não é esse ser pequeno e isolado, lutando para sobreviver em um mundo hostil. Você é o próprio universo, se expressando como você, neste tempo e lugar específicos. Quando você realmente entende isso, não apenas como um conceito, mas profundamente enraizado em você, o medo de se entregar começa a se dissipar como a névoa da manhã. Pense no seu batimento cardíaco. Você precisa se lembrar de fazer seu coração bater? Você fica deitado na cama à noite controlando conscientemente o ritmo? Claro que não. Seu coração bate perfeitamente, eficientemente, sem nenhum esforço da sua mente consciente. E isso não acontece porque você é descuidado ou irresponsável. Acontece porque seu coração faz parte de uma vasta inteligência que sabe exatamente o que está fazendo. Sua vida funciona da mesma maneira. Quando você se entrega, você não está abandonando o controle ao caos. Você está permitindo que a sabedoria mais profunda da existência atue através de você. Aqui está algo que pode te surpreender. As coisas que você mais teme perder ao se desapegar são muitas vezes as mesmas que te impedem de receber o que a vida realmente quer te dar. Aquele emprego ao qual você se agarra por medo, mesmo que te faça infeliz, ao se libertar do terror da insegurança, você se abre para um trabalho que realmente te realiza. Aqueles planos rígidos que você fez sobre como sua vida deveria se desenrolar, ao se desapegar deles, você permite que a vida te surpreenda com possibilidades muito mais maravilhosas do que qualquer coisa que você poderia ter planejado sozinho. Agora, isso não significa que você deva parar de fazer planos. Não significa que você deva se tornar passivo em relação aos seus relacionamentos ou à sua carreira. Significa que você deve lidar com seus planos com leveza, como um pássaro pousado na palma da sua mão. Firme o suficiente para que ele se sinta seguro. Gentil o suficiente para que possa voar quando chegar a hora. Os chineses têm um belo conceito chamado Wu Wei,
frequentemente traduzido como ação sem esforço. Não significa ficar parado. Significa agir em harmonia com o fluxo natural das coisas. É a diferença entre forçar uma porta emperrada e encontrar a maneira certa de abri-la. A porta se abre para os dois lados, mas uma abordagem é exaustiva e a outra elegante. Quando você se liberta e começa a trabalhar com a vida, em vez de contra ela, algo extraordinário acontece. Você enxerga oportunidades que havia perdido quando estava focado em seus objetivos predeterminados. Você atrai pessoas e circunstâncias que se alinham com sua verdadeira natureza, em vez de lutar por coisas que nunca foram certas para você. Mas talvez o mais importante seja que você descobre a paz, a verdadeira paz. Não o alívio temporário que vem de finalmente conseguir o que deseja, mas a paz profunda e inabalável, que vem de saber que você está exatamente onde precisa estar, recebendo exatamente o que precisa receber a cada instante. Agora, isso não significa que a vida se torna fácil ou que você nunca enfrentará desafios. Significa que você os enfrenta de uma perspectiva completamente diferente. Em vez de ser vítima das circunstâncias, você se torna um participante curioso na grande dança da existência. Os problemas se tornam enigmas a serem resolvidos, em vez de desastres a serem evitados. As dificuldades se tornam oportunidades de crescimento, em vez de evidências de que a vida está contra você. Aqui está algo que pode soar paradoxal. Quanto mais você se desapega, mais você realmente recebe. Mas o que você recebe, geralmente, é diferente do que você pensava querer. E essa é a beleza da coisa. A vida sabe melhor do que você o que realmente te fará feliz. Sua mente acha que sabe do que você precisa. Ela tem sua listinha. Mais dinheiro, um emprego melhor, o relacionamento perfeito, reconhecimento, segurança. E gasta uma energia tremenda tentando adquirir essas coisas. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, sabe que o que você realmente precisa é se tornar o tipo de pessoa que consegue receber e apreciar plenamente tudo o que vier. Quando você se desapega, para de se concentrar tanto em obter mais e começa a perceber o que já tem. E o que você já tem é extraordinário. Você tem consciência, a capacidade de experimentar qualquer coisa. Você tem este momento, com todos os seus sabores e possibilidades únicos. Você tem a respiração percorrendo seu corpo, mantendo você vivo, sem nenhum esforço da sua parte. Você tem sentidos que podem perceber a beleza, uma mente que pode compreender e criar, um coração que pode amar. Quando você realmente vê isso, quando sente a abundância que já está aqui, sua relação com o desejo muda completamente. Você para de se agarrar desesperadamente a mais e começa a apreciar plenamente o que é. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Mais coisas chegam até você, mas chegam como um presente, e não como algo que você lutou para obter. Pense nas pessoas com quem você mais gosta de estar. São essas pessoas que precisam constantemente de validação, sempre buscando sua atenção ou aprovação. Ou são aquelas que se sentem confortáveis consigo mesmas, que parecem não precisar de nada de você, que oferecem sua atenção e energia livremente. Obviamente, é o segundo tipo. Essas pessoas são magnéticas, porque aprenderam o segredo. Receber dando, conquistar, deixando ir. Quando você para de precisar tanto, quando se desapega dos resultados, você se torna assim. Você se torna alguém para quem a vida tem prazer em dar, porque você não age com escassez e exigência, mas sim com plenitude e confiança. Aqui está outra maneira de visualizar isso. Imagine que você está em um banquete magnífico, mas você está tão concentrado em acumular pãezinhos, enfiando-os nos bolsos, escondendo-os na bolsa, que não percebe a refeição incrível que está sendo oferecida ao seu redor.
Você sai do banquete com fome e insatisfeito, agarrado aos seus pãezinhos amanhecidos, tendo perdido completamente o verdadeiro banquete. É isso que a maioria de nós faz com a vida. Nos concentramos tanto em adquirir e proteger as poucas coisas que achamos que precisamos, que perdemos a incrível abundância que nos é oferecida a cada instante. A arte de desapegar é aprender a confiar que a fartura é real, que há o suficiente para todos, que você não precisa acumular nada porque sempre há mais a ser oferecido. Então, como praticar isso na prática? Como aprender a desapegar quando todos os seus instintos gritam para você se agarrar com mais força? Comece aos poucos. Da próxima vez que estiver preso no trânsito, em vez de se revoltar contra o atraso, pratique o desapego. Você não pode controlar o trânsito, mas pode controlar sua reação a ele. Respire. Ouça música. Use o tempo para descansar a mente. Perceba como a experiência se torna muito mais agradável quando você para de lutar contra o que é. Da próxima vez que alguém o criticar, em vez de se defender imediatamente, faça uma pausa. Deixe a crítica existir sem precisar corrigi-la ou combatê-la de imediato. Você pode descobrir que há algo útil nela, ou pode perceber que ela diz mais sobre a outra pessoa do que sobre você. De qualquer forma, não deixe que isso perturbe sua paz. Da próxima vez que um plano não der certo, em vez de vê-lo como um fracasso, veja-o como a vida lhe oferecendo um caminho diferente. Talvez seja um caminho melhor. Talvez esteja lhe ensinando algo que você precisa aprender. Talvez esteja lhe protegendo de algo que você ainda não consegue enxergar. Pratique não se apegar tanto às suas opiniões. Você não precisa abandonar suas crenças, mas pode parar de se apegar tanto a estar certo. Quando alguém discordar de você, seja curioso em vez de defensivo. E se essa pessoa tiver uma verdade que você não considerou? Quanto mais você praticar esses pequenos atos de desapego, mais fácil se tornará soltar o controle sobre as coisas maiores. Você começará a desenvolver o que eu chamo de confiança relaxada. Você dá o seu melhor, faz seus planos, toma suas decisões e então entrega o resultado à sabedoria maior da vida. Isso não te torna passivo ou ineficaz. Muito pelo contrário. Quando você não desperdiça energia com preocupação e controle, tem muito mais disponível para criatividade e produtividade de verdade. Quando você não está apegado a um resultado específico, consegue enxergar múltiplas possibilidades. Quando você não está se defendendo constantemente, consegue realmente ouvir o que a vida está tentando te dizer. Eis algo belo que acontece quando você realmente aprende a se desapegar. Você descobre que, na verdade, nunca teve o controle. Aquela sensação de controle pela qual você lutava tanto para manter, sempre foi uma ilusão. O universo tem cuidado de você o tempo todo. Seu coração batendo, seus pulmões respirando, seu corpo se curando. Tudo sem nenhum esforço consciente da sua parte. Quando você percebe isso, quando entende que está sendo amparado por uma inteligência muito maior do que a sua mente preocupada, desapegar deixa de parecer uma queda e passa a parecer um voo. E aqui está a última e bela ironia. Quanto mais você se desapega, mais descobre que já possui tudo o que buscava. Não porque adquiriu mais coisas, mas porque se lembrou de como enxergar a abundância que sempre esteve aqui. O amor que você procurava já estava em sua capacidade de amar. A segurança que você almejava já estava em sua habilidade de acolher o que vier com presença e graça. A felicidade que você buscava já estava disponível em sua disposição de apreciar este momento exatamente como ele é. Então, convido você a começar hoje. Escolha uma pequena coisa a qual você tem se apegado com muita força. Uma preocupação, um plano, uma expectativa, uma necessidade de estar certo. E gentilmente, como quem abre a mão para libertar um pássaro, deixe ir. Não faça isso com drama ou esforço. Faça com a confiança serena de quem sabe que o que tiver que vir, virá. E o que tiver que ir,
irá. Então, observe. Observe o que acontece quando você cria esse espaço. Observe como a vida surge para preenchê-lo. Muitas vezes com algo mais belo do que qualquer coisa que você pudesse ter planejado. Este é o grande segredo que os sábios sussurraram ao longo dos tempos. Você não precisa merecer amor, lutar por segurança ou se esforçar para alcançar a felicidade. Essas coisas são seu direito de nascença. Elas vêm a você naturalmente quando você para de bloqueá-las com medo e controle. Quanto mais você se entrega, mais a vida lhe dá. Não como uma recompensa, mas como o resultado natural de remover os obstáculos que impediam o fluxo daquilo que sempre esteve tentando chegar até você. Entregue-se e descubra o que significa estar verdadeiramente, magnificamente vivo. A água está esperando para te amparar. Tudo o que você precisa fazer é parar de lutar contra ela e aprender a flutuar.